Senhores vereadores, imprensa aqui presente, internauta que nos acompanha, uma boa noite a todos. Dando sequência aos nossos trabalhos, com a palavra o vereador Cirlei Clécio da Silveira. Senhor presidente, demais vereadores e as pessoas que nos honram com suas presenças, o nosso boa noite. Senhor presidente, a nossa primeira fala aqui na tribuna vem para a gente ficar registrado nos anais dessa casa que o Sindicato Público de Oliveira, o Sindipúblicos, felizmente, depois de uma batalha de mais de 5 anos, agora consegue a sua carta sindical. Essa foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 27/2. E essa foi uma luta muito grande do sindicato. Esse vereador, antes mesmo de estar no mandato de vereador, já acompanhava essa luta do sindicato, que se iniciou com uma Assembleia Geral lá no Salão Comunitário da Igreja do Bairro São Sebastião, e dali houve todo um trâmite burocrático para conseguir essa carta sindical. E, inclusive, o Sindicato de Divinópolis, o Sintran, a qual os funcionários públicos do município de Oliveira era lotado, pertencia ao Sindicato de Divinópolis, era contra a liberação da carta sindical para os Sindipúblicos de Oliveira. E isso gerava um prejuízo, inclusive, para os funcionários, porque hoje nós temos um imposto sindical que todo o servidor é obrigado a pagar, independente de estar ou não filiado. Um dia de serviço ele é obrigado a doar para as forças sindicais, e esse dinheiro todo ia para o Sintran, em Divinópolis. Agora, com a liberação da carta sindical, esse dinheiro vai ficar para o sindicato aqui em Oliveira. Então, é uma questão importante. O senhor Weber pediu até que a gente fizesse agradecimento aqui, até outros vereadores também esteve empenhado, tentando ajudar. Se não me engano, o presidente dessa casa, o vereador Geraldo Atos, também acompanhou a luta do sindicato. E aqui a gente lê aqui um pedacinho do trecho que foi publicado da liberação da carta sindical. O secretário de Relações de Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na portaria do 326, de 11 de março de 2013, resolve a impugnação, que o Sintran tinha colocado, e deferir o registro do sindicato ao Sindipúblicos, Sindicato dos Servidores Públicos de Oliveira, aí tem todo o nome do processo aqui, para representar a categoria dos servidores públicos municipais no município de Oliveira, e para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Então, a gente fica feliz que uma coisa que iniciou há 5 anos atrás, hoje, dá um passo importante. E o que a gente espera, como vereador, como pessoa da sociedade, é que o sindicato público ele não se envolva em questões partidárias, que o sindicato venha para defender a categoria dos servidores públicos do município. Não importa, claro que pode ter pessoas filiadas ao sindicato que têm suas filiações partidárias, mas que os interesses da direção do sindicato seja defender a categoria do servidor. Não só nas questões do direito, de questão de valorização de salário, mas até numa boa prestação de serviço do município, que isso ganha toda a sociedade. Muitas vezes o servidor público hoje não tem, às vezes, um instrumento de trabalho, com essa casa mesmo já reivindicou para os lixeiros equipamentos de proteção, que muitas vezes deixa faltar, então que o sindicato olhe todas essas questões, para levantar essas questões, para que o servidor possa prestar um bom serviço. Assim ele está valorizando o servidor público e valorizando o sindicato. Então a gente fica feliz que pelo menos agora parte dos recursos do dinheiro vai ficar em Oliveira, e que a gente torce para que o sindicato caminhe, cresça, precisa fazer suas filiações, e que abrace a bandeira realmente do servidor público, sem interferências partidárias, e que tenha bom diálogo com a administração, independente de quem está no comando, e tenha diálogo também com essa casa, para a gente poder estar votando coisas importantes na luta dos sindicatos. E finalizando, senhor presidente, o nosso outro assunto, foi feito um pedido de informação por esse vereador com relação à venda do matador municipal e a relação da questão do curral, de quem que pertencia o curral, se ele estava ou não fazendo parte do processo de quanto foi vendido.
O senhor Francisco Salles Queiroz, né, o Chiquinho veterinário, nos enviou a correspondência e ele afirma aqui que o curral não fazia parte, que era acordo verbal entre a administração passada, e a gente acha estranho porque no processo de licitação é meio complexo, a gente não consegue identificar se tem como separar o curral da parte da estrutura ou não. Então, eu gostaria que a mesa diretora dessa casa pedisse a parte jurídica para dar uma analisada nesse pedido de resposta que já está nessa casa e que a mesa, através da parte jurídica, analise se tiver que tomar alguma providência, alguma atitude, que seja, porque o curral era um bem do município. Hoje nós estamos com um projeto nessa casa, não sei se estão tramitando ou não, mas os açougueiros querem um curral para fechar o gado, e tem essa confusão desse curral que já existia antes ou não, que a gente possa dar uma resposta aos açougueiros, à sociedade que sempre fala desse curral de trilhos que existia, que tem um valor, se não me engano, até um pouco elevado, e na resposta do senhor Francisco deixa algumas dúvidas. Então, que a mesa diretora, junto com a parte jurídica dessa casa, analise quais as providências para que possa esclarecer melhor essa questão. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, vereador. Iremos acionar a assessoria jurídica dessa casa para estar verificando essa documentação. Com a palavra, o vereador Lucas Abdo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, a imprensa sempre querida e vigilante, ao público que nos honra com suas presenças e aos internautas. Senhor presidente, vem nessa tribuna hoje falar sobre o projeto de resolução número 1, de 5 de fevereiro de 2015, proposto a essa casa pelo vereador Lucas Abdo, vereador Geraldo Nicasso, vereador João Batista Ribeiro e vereador Rosimário, vereador Cirlei. Senhor presidente, essa matéria foi discutida na semana passada e eu acho muito importante, preste atenção de todos os vereadores, para que a gente fique atento à seguinte questão. A lei orgânica municipal é a lei máxima dentro da nossa instância de município. A Constituição Federal garantiu a lei orgânica, essa autonomia, e é através da lei orgânica que se legisla aquelas matérias que a Constituição Federal atribuiu ao município de forma autônoma, né, que é a questão das matérias de interesse do município, e de forma complementar à legislação estadual e federal. Eu digo isso pelo seguinte fato: o artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que está acima do regimento interno da Casa, fala que o prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias, decorrido sem deliberação o prazo fixado no caput desse artigo. O projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto medida provisória, veto e leis orçamentárias. O projeto de resolução diz: a cada proposição será concedida no máximo 2 pedidos de vista, sobressaindo sobre os demais pedidos, independentemente de urgência. Por que eu tinha dito aquilo anteriormente? A lei orgânica municipal limita que, dentro de um prazo de 30 dias, a matéria que vem com pedido de urgência do município deverá ser votada na Câmara. Não tem como extrapolar esse prazo de 30 dias. Agora, eu acho muito importante essa matéria para assegurar ao vereador o direito de pesquisar a matéria que chega com pedido de urgência. O Executivo tem o seu corpo tem sua assessoria jurídica, tem uma consultoria que presta serviço ao município e tem tempo suficiente para mandar as matérias com um prazo maior para que o vereador possa estudá-la, possa compreender melhor. Essa prática de mandar diversos projetos para a Câmara
com urgência é antiga, ela não foi instituída no governo atual, mas nós devemos mudá-la do governo atual para frente. Esse é o momento em que estamos aqui na Câmara Municipal. 30 dias é um prazo razoável, não estamos vivendo nada que justifique um procurador mandar um projeto de lei aqui para a Câmara, faltando 1h30, pouco mais do que isso, e ainda pedir urgência. Eles têm prazo para isso. O Legislativo não pode se submeter ao Executivo dessa forma. Eu peço aos meus colegas que não entendam esse projeto como um projeto da oposição, como um projeto da minoria, mas um projeto de todos os vereadores, um projeto que valoriza o Legislativo, um projeto que já deveria existir nessa casa há mais tempo e que assegura esse direito tão necessário do vereador, que é seu poder, dever de legislar e fiscalizar. Muito obrigado, boa noite. Eu até gostaria de manifestar, o vereador Lucas Apto, na última reunião, houve um pequeno equívoco de não dar a palavra a Vossa Excelência. E justamente Vossa Excelência iria explanar esse assunto, que muito bem explanou como bacharel em Direito e advogado, na tribuna dessa casa, e presta um bom esclarecimento a todos os edis e à comunidade de Oliveira. Eu já conversei com Vossa Excelência e peço aqui uma desculpa pública à Vossa Senhoria, tendo em vista que o vereador Júnior, autor do projeto, já havia nos autorizado que a mesa diretora poderia reter o projeto por mais uma semana. Então, já havia essa aquiescência do vice-presidente dessa casa, foi então eu ter considerado matéria vencida. Mas Vossa Excelência é um vereador nobre, será sempre ouvido nessa casa, não só nesses momentos, mas em todos os momentos, e até consulta farei a Vossa Excelência como um bacharel entendedor da nossa lei jurídica. Eu até quero que seja registrado esse pedido de desculpa formal a Vossa Excelência, dizer que todos os vereadores aqui terão o tratamento desse presidente dessa casa com igualdade, e uma certa deferência a Vossa Excelência por ser bacharel em Direito. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras, estamos à disposição e entendi Vossa Excelência na condução e também, enfim, o senhor justificou que errou, isso acontece, está perdoado, não precisaria nem disso, mas muito obrigado. Boa noite. Ok. Com a palavra, vereador Rosimar. Senhor presidente democrático, mais uma vez me rendo à alegria de ver como conduz o poder de um homem que é humilde, tranquilo, sério. O poder não é o poder, não, é o ser. Parabéns. Muito bem. Fico muito feliz e tranquilo nessa tribuna. Cumprimentar aqui o nosso grande assessor jurídico, que nós temos aqui, o doutor Cristiano, sempre nos dando, dentro da lei, todas as informações certas, aos funcionários, meus colegas, pessoas que nos honram com suas visitas, imprensa, internautas, João Belo, que nos faz aqui sempre umas visitas boas, mas o senhor Sebastião. Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Lucas, porque é uma matéria tranquila, realmente, e o vereador Júnior tem toda a tranquilidade quando quer valorizar essa casa. É o que eu sempre quis, dar valor a todos os vereadores, com as suas ideias, seus projetos. Quando o vereador Antônio Ferrugem coloca seus projetos aqui, eu fico pedindo aos colegas para não votar contra, para não massacrar o vereador. Por quê? O vereador, ele, no bojo das suas melhores intenções, ele quer ajudar o povo, ele vive através daquilo que o povo pede. O vereador que trabalha é assim. E nossa casa aqui, quando começa a goela abaixo os projetos, que colocou muito bem o vereador Lucas, que é um direito do Executivo fazer isso, não é só o Executivo daqui de Oliveira, não, é de todo o Estado de Minas Gerais e de todo o país, fazer isso, presidente. Então, quando a casa une em prol, não de um vereador, mas de todos, se transforma numa casa diferente. É o que eu sempre quis dizer, mas de vez em quando as maldades, às vezes, se atrapalham, quer nos
nos tirar o direito de ser vereador, o direito de cooperar com o nosso município. Porque hoje nós estamos aqui cooperando com o crescimento do nosso município. É esse o nosso motivo de estar aqui. Não é porque só ganhamos com mais voto ou com menos voto, não. É nós colaborarmos com o nosso município. Deus assim o quis. Então é preciso nós entender esse poder nosso, que é de nós sermos melhores, diferentes. Não melhores no poder, melhores na sabedoria, da humildade, no ajudar as famílias. Senhor presidente, apresento hoje um simples projeto, mas me traz a vontade de fazer esse projeto há muitos anos, porque Oliveira é um berço de grandes vendedores. Eu iniciei minha carreira de trabalho aos 10 anos, aos 7 anos eu vendia alface num balaio, já contei essa história para o meu pai, saudoso Antônio Rodrigues. E comecei a minha vida dessa forma, vendendo. Daí fui trabalhar aos 14 anos com o cearense, o Lúcio, carregava as mochilas nas costas. Daí depois montei uma empresinha, depois fui vender enxoval, quebrei, fui vender enxoval. Depois, novamente, reergui meus laços com o comércio novamente em cereais. Vendi cereais também por alguns anos e depois montei um outro comércio, um supermercado em Santo Antônio do Amparo, onde trabalhei 8 anos. Depois 4 anos com o supermercado aqui. Então a minha vida, eu hoje com 50 anos, a maior parte dela, quase 40 anos, foi com vendas. Trabalhei de pedreiro, trabalhei de enxadeiro, rocei pasto, ranquei rabo de burro em pasto, mas de tudo que eu tenho foi tirado na área de venda, vivendo de comissões. Então acho que comemorar o dia do vendedor, estarei fazendo uma justiça comigo mesmo e com todos os meus colegas que conheci e que a gente leva o nome de nossa cidade. Um simples vendedor, ele leva tanto o nome da cidade de onde ele mora, quanto os produtos que são fabricados aqui hoje, que é lençol, que nós temos bordados aí, que são conhecidos em todos os estados do Brasil. E hoje já está até fora, nós temos muito. Então, eu acho que, eu tenho certeza que meus colegas, todas as famílias que sobrevivem hoje deste trabalho, muitos filhos sendo estudados, nós temos vendedores de revista, nós temos vendedores aqui de cereais, que são de empresas de fora, mas que trazem o sustento para dentro de sua cidade aqui. Então, esse dia que será comemorado, propõe este vereador, assim esta casa, se concordarem, dia 3 de maio, como dia do vendedor. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra, o vereador Geraldo Nicásio. Presidente, mesa diretora, pares edis, plenário que nos honram, imprensa aqui presente, internauta que nos acompanham, uma boa noite a todos. Presidente, vem essa tribuna hoje também, com vários assuntos. Primeiro, gostaria de parabenizar o doutor Lucas Abdo, edil e doutor nessa casa que ajuda a gente a desenvolver e estudar o Legislativo Municipal. Parabéns pela explanação. Eu acho que a gente está só resguardando todos os vereadores, respeito à experiência, o carinho, a atenção que o vereador Gilmar também vem estudar também, emendar o projeto. Eu acho que ele pode vir somar nesse projeto, mas eu acho que a casa ganha com o projeto original, mas a gente respeita opiniões e é assim, quem não quer o contraditório não põe o nome para disputa. Presidente, o segundo assunto, apresento nesta casa hoje 2 anteprojetos, um que a respeito de guarita, adote uma guarita, e uma de bueiros, que estou mandando ao executivo, que ele analise. São 2 projetos maravilhosos, que
anteprojetos que, se ele quiser executá-los, vai ser um projeto que traz benefício à cidade, deixa a cidade mais limpa, com essas enchentes que estiveram nos últimos dias, pessoas reclamando de guaritas. Na cidade inteira não tem guaritas de ônibus, então apresenta esses dois anteprojetos, vai entrar na parte dos requerimentos. Então eu venho aqui, gostaria que os nobres edis analisassem e me ajudassem a gente tentar colocar esses anteprojetos em pauta, em prática. E, para finalizar, presidente, gostaria de tocar no assunto que foi veiculado nas redes sociais, que essa casa não tinha vereador para denunciar algumas coisas. Sou solidário ao presidente a respeito de um fato ocorrido, porque o executivo não está para dar dinheiro para a instituição de caridade, nem para a instituição física, mas instituição de caridade, instituição filantrópica, é uma prática de ajuda mútua. Você vê o que as igrejas evangélicas fazem no município de Oliveira, o que a maçonaria traz para Oliveira, o que a Igreja Católica traz para Oliveira. Tira gente da droga, leva o amor às famílias. Então, sou solidário ao senhor, presidente. Posso estar errando, mas nós estamos errando querendo acertar. Porque o que o senhor fez, o senhor protocolou na assistente social, que eu já sei, tem documentos, se o senhor não quiser anunciar, mas eu acho que o senhor está coberto de razão, ele não fez mais nada que obrigação ao executivo, infelizmente, está deixando a desejar em muitas coisas aí do município. Mas esta foi uma ajuda para aquela instituição que tanto faz pelo município, de todas as igrejas. Então, deixa aqui meu apoio ao senhor, presidente. E um último assunto, presidente, eu também gostaria, a semana passada, fiz uma varredura com 2 assessoras parlamentares que eu contratei por minha conta. A gente rodou todos os PSFs da cidade, fizemos visita em todos, não pude estar em todos, mas foi me relatado vários problemas dos PSFs, da saúde. Então, eu venho aqui, presidente, dessa tribuna, pedir ao secretário de saúde que tenha uma voz ativa em cima da Secretaria de Saúde, que não fique esperando ordem, que ele não é superior, ele é o secretário de saúde, ele é que dá as coordenadas. Tivemos problema no PAN, eu digo que a equipe é o espelho do líder. Infelizmente, o senhor Rinaldi não está podendo ter a voz ativa que precisava. Temos que perguntar ao coordenador de saúde, primeiro, antes do secretário. O secretário é a autoridade máxima na pasta, ele é que dá as suas ordens, dá mais para o bem. A gente chega lá no PAN, presidente, faltando todos os medicamentos. Gilmar Sebastião Campos estava comigo presente. Lá ele escutou da boca de alguns médicos reclamando material. Então vem dessa tribuna aqui rogar ao secretário de saúde, assuma com força que essa casa vai te ajudar. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Gilmar Sebastião Cândido. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas, assessor jurídico, pessoas que nos vão fazer visita, imprensa. Senhor presidente, é lamentável, senhor presidente, o que aconteceu aqui na reunião passada. Simplesmente porque esse vereador fez uns pedidos de informação com relação à prestação de conta 2013-2014, senhor presidente, a legislatura passada. Para que esse vereador fizesse uma fiscalização na questão dos contratos de publicidades e propaganda, senhor presidente. Primeiro, esse vereador não tem intenção de acusar ninguém. É um direito que esse vereador tem de fiscalizar.
E, senhor presidente, do meu gabinete eu pedi também o do município, para mim comparar algumas notas. E outros pedidos de informação que eu fiz de prestação de conta, de 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Então, senhor presidente, esse pedido meu deu um mal-estar em alguns vereadores aqui, deu um mal-estar, que, consequentemente, senhor presidente, causou uma ira nesses vereadores. Senhor presidente, me atacar, fui atacado, me atacar, senhor presidente, não vai me amedrontar, não vai. Eu envergo, mas não quebro. Aí que eu vou fiscalizar mesmo. Aí que esse vereador vai folhear os balancetes mesmo. Hoje, senhor presidente, eu folhei um balancete em 15 minutos, senhor presidente. Empenhe as notas fiscais. Não precisa, senhor presidente, de contratar um contador. Não precisa de contratar um contador. Me parece que tem um vereador que pediu para contratar contador. Isso é um absurdo, senhor presidente. Contratar um contador para olhar balancete. A Câmara tem um funcionário que tem competência, tem um contador e mais de 20 anos aqui na Câmara que presta serviço para a Câmara. Não precisa, senhor presidente. Não precisa. A saúde precisa de dinheiro, a educação precisa de dinheiro. Se Vossa Excelência economizar esse dinheiro, vamos repassar para a Prefeitura vai saber aonde aplicar esse dinheiro. Então, senhor presidente, esse vereador não adianta me atacar que não vai me amedrontar. É pelo contrário, senhor presidente. E eu queria agradecer Vossa Excelência. Todo pedido meu que eu fiz até agora, senhor presidente. Por isso que eu vou aqui citar uma palavra do vereador Fernando Figueiredo. A democracia é o pulmão do legislativo. E Vossa Excelência está cumprindo muito bem o nosso regime democrático. Vossa Excelência está de parabéns. A informação que eu pedi, senhor presidente, já está na minha mão. O que foi aprovado pelo esse plenário e o que eu já pedi do meu gabinete. Nas próximas reuniões eu vou apresentar. Inclusive, senhor presidente, o relatório da CISOL está comigo, na minha mão. Está na minha mão. Passei os olhos rapidinho, senhor presidente. Vou te falar. Vou citar o nome de cada pessoa que está aqui dentro. Senhor presidente, gostaria de... O vereador Cirlei levantou uma questão aqui, senhor presidente, do matador, da venda do matador. Inclusive, vereador, eu estou com um projeto que autoriza a venda aqui, ó. Lei 2.637, de 24 de outubro de 2006. Aqui não fala se é de porteira fechada. Inclusive, vereador, poderia cobrar também do ex-prefeito anterior, porque aqui na lei, no artigo 4º, diz o seguinte, governo Ronaldo Rezende, ex-prefeito Ronaldo Rezende, diz o seguinte, a quantia recebida pela venda do terreno descrito no artigo anterior será utilizada para a implantação dos PSF rural. Houve desvio de dinheiro, cadê os PSF rural? Cadê os PSF rural? Onde que está os PSF rural? Foi vendido, e eu tenho pedido de informação da época, senhor presidente, sobre a venda do matadouro. Como que foi feita? Se houve a venda do matadouro de Oliveira, eu tenho resposta, só tem, senhor presidente, que eu não achei ela ainda. Mas eu vou dar a resposta a semana que vem. Se foi feita a publicação da venda do edital, se foi feita a venda, qual o valor arrecadado, mais ou menos já sei o valor. E o dinheiro da venda, senhor presidente, nós temos que falar a verdade. Mentira é só para um bloco que montou aí. Só para eles. Senhor presidente, nós temos que falar a verdade. A venda do matadouro foi, simplesmente, o recurso da venda foi para pagar o terreno do Clube do Cavalo, que o Clube do Cavalo, o ex-prefeito Ronaldo Rezende cumpriu. Tem um valor. E os PSF rural e não cumpriu. Está aqui na lei, não é eu que estou falando, está aqui na lei. Porque você tem mania de falar que eu fico fofocando, que eu tenho documento. Tudo que eu falo tem documento. Da hemodiálise também, senhor presidente, eu tenho documento. Eu tenho um dossiê aqui da hemodiálise, para quem quiser ver. Tem um dossiê. Então, senhor presidente, está na hora da gente passar limpo. Está na hora de passar limpo, senhor presidente. E outra coisa, senhor presidente, que eu pedi a Vossa Excelência. O vereador Júnior disse muito bem, quem não quiser vir para o contraditório, tem que pedir licença e dar para o suplente. Os vereadores apresentam projetos, senhor presidente, e eu tenho o direito, se eu conhecer da matéria, eu tenho o direito de questionar. Agora eu questiono, o vereador sai chutando, sai xingando. Isso tem que mudar, senhor presidente, tem que mudar. Aí, senhor presidente, é difícil de dar com certa pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Atos de Barros.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, imprensa aqui presente, as pessoas que nos assistem aqui à nossa reunião. Senhor presidente, eu quero aqui ter essa tribuna. Essa tribuna é muito importante, não por estar, ela ficar alta, é porque a gente consegue ver as coisas importantes de Oliveira. E Vossa Excelência foi acusado nas redes sociais por alguém que não quer desencarnar do poder. E eu quero aqui ser solidário a Vossa Excelência, porque, e na pessoa de vocês, eu quero cumprimentar todas as igrejas evangélicas do nosso município. Eu sou católico praticante, mas eu respeito todas as religiões, pois já todas vão a Deus. E todas as entidades, as instituições. E quando a prefeitura disse muito bem, o vereador Geraldo Nicásio, que há muitos erros, mas um acerto que quando se faz, a gente tem que mesmo citar os erros, e um acerto que foi feito tem que ser também citado. Então, você está acima dessas críticas que foi imposta a Vossa Excelência. Vereador Cirlei, eu quero ao cumprimentar o sindicato dos servidores de Oliveira, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade de, com Vossa Excelência, acompanhar esse processo e vi o empenho de Vossa Excelência. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento o sindicato e o seu Heber, que lutou muito para isso. Então, hoje foi uma luta vencida. E a gente fica feliz quando isso acontece. Outro assunto, senhor presidente, que eu queria falar aqui dessa tribuna. Ontem nós tivemos um momento importante na democracia brasileira, quando o povo foi pacificamente para as ruas. E a voz do povo é uma voz que vem repercutindo em todo o nosso território nacional com o descontentamento de alguns setores da política da União. Esse vereador respeita muito as manifestações pacíficas, mas gostaria que isso não estivesse acontecendo, porque o importante é o crescimento do nosso país, e com isso, quando há essa desorganização que está havendo no governo federal, isso repercute em todos nos estados e em todos os municípios, e em todos nós brasileiros. Haja vista, agora há pouco, em conversa com o prefeito em exercício Latiel Vila Lobato, o fundo de participação dos municípios, de janeiro até agora, vai cair quase R$800 mil. Isso é fruto de uma política que se quis manter um partido que se perpetuar no poder. E hoje nós estamos vendo um reflexo dessa política econômica. Nós que sofremos, o preço da gasolina nas alturas, deve haver mais greve, e a gente lamenta, porque nós, o consumidor, que mais uma vez vai pagar por isso. Eu deixo aqui, peço que isso seja resolvido mais rápido, que o Brasil não deixe de ser olhado pelo mundo como um país que haja essa grande corrupção que está nesse nosso país, que o mundo não deixe de desrespeitar o nosso país, que é um país que está em amplo crescimento no âmbito mundial. Com a palavra, vereador Joffre Terra.
Presidente, pede para falar no meu lugar mesmo. Presidente, mesa diretora, meus pares, imprensa escrita, falada, na pessoa do Fernando, cumprimento todos os presentes aqui no auditório. Uma boa noite a todos. Realmente, ontem nós tivemos uma aula, né, de democracia, né, realmente no Brasil. O brasileiro realmente ama sua pátria, né, ama esse nosso Brasil, né? Então, nada partidário, mas nós já estamos cansados de corrupção, né? Então, foi uma manifestação pacífica, ordeira, e Oliveira também teve a sua participação com várias entidades de classes, como a maçonaria, a igreja quadricular, e outros segmentos também democráticos. A polícia sempre atenta para garantir a ordem e garantir a democracia, inclusive pessoas interessadas em tumultuar e fazer baderna com rojões e tudo mais, foi identificada pela polícia como os carecas dos subúrbios e presos. Então, pelas notícias que nós temos, realmente em todo o Brasil ocorreu dentro da normalidade, dentro da democracia, e, com certeza, o Brasil nós estamos todos atentos, e essa corrupção tem que acabar, porque nós brasileiros não merecemos isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador João Batista Ribeiro. Presidente, novos colegas, internautas, a todos presentes, boa noite. Presidente, na reunião anterior, boa noite, presidente, mesa diretora, novos colegas, imprensa presente, internauta que nos assiste, os demais presentes. Primeiramente, presidente,
cheguei um pouco atrasado, porque eu nem não venho na reunião quando estou me passando bem, problema de saúde, mas não poderia estar aqui assumindo esse compromisso com o povo de Oliveira, e às vezes a gente tem que vir, não medir esforço com a saúde da gente, para ajudar algumas coisas que for solicitado. E também, aqui parabenizar ontem também a manifestação pacífica que teve o povo, em geral, do Brasil, se sentindo, como se diz, humilhado de várias situações e lesados. Então, é isso aí. Se tem alguma coisa, tem que ser apurado, inclusive aqui também se está falando. Às vezes, vereador se fala que nós ficamos ilha e fica revoltado, não. Às vezes, é o modo de interpretar as palavras diretamente com a pessoa, e querendo manipular e se usando de uma coisa sem apurar. Isso tem que apurar, mas sem, como diz, usar palavras que afetam o coração, não de aquele vereador, porque nós, vereadores, estamos aqui para combater, como diz o vereador, para escutar ideia e ter debate, mas não da forma que seja agressiva, porque é agressiva algumas palavras e se dói na família da gente que está por trás. Agora tem que apurar mesmo, apura, quer ver o que está errado, o que está certo, mas isso aí é coisas que cada um tem em sua mente, porque nós, ultimamente, aqui estão, infelizmente, cada um querendo pensar em si próprio e atacando alguns aí, e quem planta vento, colhe tempestade, pode ter certeza. E Deus está de olho nisso. Não falha. A lei divina não falha. Pode ter certeza. E tem que apurar mesmo. E parabenizar também. E também é o seguinte, presidente, às vezes uma pessoa subsai melhor em projetos, em requerimentos, e outros não têm aquele dom. Tem um dom de ficar em outro sentido. E às vezes destaca um pouquinho mais com o projeto, alguma coisa, às vezes a pessoa se sente que quer se questionar, porque às vezes todos vereadores aqui apresentam alguma coisa e não é questionado, mas alguns aqui é complicado. Mas Deus entrega na mão de Deus e de Nossa Senhora, e quem planta vento, colhe tempestade e colhe a maldade. Quem planta maldade, colhe a maldade. Isso aí é a lei divina, Deus guarda isso para todos. E também parabenizar a Gazeta de Minas, que por isso que eu falo, às vezes um projeto tão simples para aquela pessoa, que acha que não dá valor, mas eu tive notícia em vários bairros andando, agradecendo pelo seu auxílio, pelo acompanhamento médico que vai ter na escola, porque às vezes seus filhos abandonaram a escola por não ter aquele. Então é um projeto que vai beneficiar as pessoas, as crianças, a juventude, e nisso chega a Gazeta dando essa notícia, o povo fica satisfeito. Obrigado, a Gazeta, pela matéria, que o povo que me ligaram e me agradecendo como diz, pela preocupação com a audição e com a visão dos alunos que têm problema nas escolas e que abandonam a escola por, às vezes, se sentir prejudicado. Obrigado, Gazeta. E também, presidente, também aqui, também hoje recebi uma notícia, esse vereador fez pedido de algumas placas de ponto de parada de alguns ônibus que estava dando confusões, um queria que parasse num lugar, outro no outro, e as placas já estão todas prontas, dependendo da comissão de trânsito. Espero que o vereador Atos, já hoje eu liguei para o Lucimar e para a Secretaria de Obra, para que possa interferir junto com a aviação Vultur, para que possa estar instalando essas placas nos pontos que esteja de parada, para que não esteja discussão, não esteja vandalismo, para que as votações parem no lugar certo. Também, como também o vereador Juninho se diz, as guaritas, esse vereador tem vários requerimentos, e também não é falta de, viu, vereador? Às vezes a aviação se propôs de dar o material e a prefeitura entrar com a mão de obra. Isso foi dito, está relatado também aqui nessa casa que eu relatei. Só basta a prefeitura entrar com a sua parceria de mão de obra e também as outras empresas, porque não somente a Vultur tem o direito de construir as guaritas, como a aviação São Cristóvão e a Samaritu também, por devido à situação de guarita também. E também
Presidente, para concluir, também tive várias reclamações de identidades, com o material das identidades acabaram. Então, nós precisamos de socorrer essas pessoas, pessoa carente que foi cedo para a fila com deficiência, encontrando, vindo 9 horas da manhã, porque chegou lá, ficou esperando, na hora que chegou, não tinha material para fazer seus documentos. Então, que Vossa Excelência interfere, se for preciso, de algum projeto, de doar o material, para que essas pessoas fiquem prejudicadas por conta dos seus documentos, porque faz falta hoje em dia, nessa situação que nós estamos, abordam, ele não tem uma identidade, aí pode abordar como criminoso sem o documento. Então, Vossa Excelência interfere para que possa estar ajudando o material que está faltando. Outra coisa também, presidente. Conclua, vereador. Terminou o tempo, Vossa Excelência. Então, eu agradeço e depois eu concluo no grande intervalo. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador presidente Vinícius dos Santos. Meu nobre amigo, vereador Geraldo Nicásio, vice-presidente dessa casa, mesa diretora, nobres colegas edis, imprensa que nos acompanha, o nosso colega Renato, parabéns, eu cumprimento a todos os presentes e meu amigo João Belo, boa noite a todos. Senhores, eu venho a essa tribuna com muita tranquilidade, alegria no rosto. Não vou usar o verbo na primeira pessoa, porque nós somos um grupo. Nós fomos massacrados nas redes sociais. E eu queria fazer a apresentação do cidadão que nos massacrou, o ex-prefeito Ronaldo Rezende. Um cidadão que já falou mal dos médicos, que já falou mal da polícia militar, que agrediu o senhor João Haddad, uma pessoa boníssima, que agrediu por palavras e gestos 2 vereadores dessa casa, vereador Geraldo Nicásio no Facebook, vereador Gilmar Sebastião Canto com palavras. Um ex-prefeito que esteve, durante o seu mandato, por várias vezes, na imprensa, nas páginas policiais. Então, eu não vou, porque aqui o tempo é pequeno, se eu for descrever o que ele já fez, eu acho que eu fico a noite toda aqui e não consigo descrever. Né? Então, nós temos, do outro lado, um ministério evangélico que justamente se contrapõe, resgata pessoas desse tipo. Resgata pessoas com vício de cachaça, resgata pessoas com vício da droga, resgata famílias desestruturadas, e nós temos exemplos disso. Há 30 dias atrás fui procurado pelo seu Sérvulo Teixeira, o qual me pediu ajuda para uma família de uns funcionários dele que estavam com problema de alcoolismo. A família dele já está lá conosco, congregando, livre do álcool. Mas ele diz nas redes sociais que a prefeitura estaria nos dando material de construção. Todo mundo sabe que isso é uma inverdade, né? Isso é uma inverdade, material de construção negativo. A prefeitura nos cedeu 2 caminhões de terra, e eu tenho aqui que foi protocolado na Secretaria de Assistência Social, no dia 3 de fevereiro de 2015, a Igreja Nova Aliança, solicitando à prefeitura, por ser uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, que não desvia dinheiro de ninguém, simplesmente trabalha com a renda de doações dos fiéis, e o nosso trabalho tem sido reconhecido. Eu não vou dizer aquele jargão que já está cansado, só atira pedras em árvore que dá fruto. Graças a Deus a gente tem dado fruto, resgatando as pessoas do vício da cachaça. Mas é o seguinte, se a gente fosse comparar, eu gostaria até que pudesse frisar a imprensa aqui, tem em minhas mãos o jornal O Regional, por gentileza, do dia 19 de janeiro de 2007, jornal O Regional, 19 de janeiro de 2007, editor Márcio Almeida Júnior. Ele traz uma matéria escrita intitulada assim: Máquina do SAAI presta serviço a imóvel particular, no bairro Eldorado, na gestão do senhor prefeito Ronaldo Rezende Ribeiro. Nem gostava de falar o nome dele, mas eu tenho que responder. Está aqui a matéria. Alô, vereador Gilmar também tem cópia, e os vereadores que quiserem cópia, alô, vereadores, quiserem cópia, está à disposição. Então, nós temos a Igreja Ministério Nova Aliança,
que recebeu da Gazeta de Minas meia página de matéria do nosso trabalho. Está aqui em minhas mãos, ó. Nova Aliança constrói templo. Graças a Deus, o ministério com 6 anos, novo, mostra resultado resgatando vidas e famílias que assistimos, que não vou nem citar, mas que está aqui, presta um serviço de excelente qualidade à comunidade, reconhecido pelos nobres edis, que por unanimidade nos concederam um voto de aplauso dessa Casa Legislativa, não proposto por mim. Está aqui. Então, hoje nem precisaria estar aqui falando, porque eu acho que isso é desnecessário, mas eu tenho compromisso com os eleitores que confiaram o seu voto a mim, porque um policial que prende as pessoas, que tem a função constitucional de cercear o direito de ir e vir das pessoas, receber votos, graças a Deus, eu sou o primeiro policial eleito vereador, o primeiro negro, ainda deve ter algum tempo para chegar aí, se Deus quiser, estamos à disposição. Se chegar, se Deus achar a gente confortável para isso, mais um P, vamos assumir, com muita honra. Então, os evangélicos de Oliveira, nós somos organizados, o grupo estará protocolando nessa casa e em vários outros locais, alguns pedidos, nós já reunimos, vamos nos unir, né? O primeiro passo, quando vimos isso nas redes sociais, nós unimos o nosso pequeno exército e fomos entregar nas mãos de Deus. Ai daquele que cai na mão de um Deus Todo-Poderoso. A prefeitura nos cedeu 2 caminhões de terra. Quem diz material de construção depois, processo não adianta não, porque é muitos que tem. Dá trabalho para os juízes, para os advogados, para o promotor. A gente tem que entregar nas mãos de Deus, que o vereador Antônio Ananias disse aqui dessa tribuna. Deus é o justo juiz. Dessa mão ninguém escapa. Marque esse dia, que vocês verão o que Deus faz. A justiça de Deus não falha, né? Então, para terminar, eu quero agradecer o posicionamento do vereador Geraldo Nicasso, vereador Geraldo Atos. Muito obrigado por esse companheirismo, vereador Gilmar e os outros companheiros. Estamos à disposição. A Igreja Nova Aliança, gostaria de deixar isso frisado, está à disposição da Justiça, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e qualquer entidade para fiscalizar. Toda a sua contabilidade, todo o seu trabalho está à disposição para ser fiscalizado. Inclusive, nós estamos formulando um ofício à Promotoria, Ministério Público, solicitando apuração e fiscalização do nosso trabalho. E quero protocolar esse ofício também nessa casa para o conhecimento dos senhores edis. Quem não deve, não teme. Eu acho que a Polícia Federal nunca esteve na igreja, no Ministério Nova Aliança, de capuz em cima do muro. A Polícia Federal nunca esteve na igreja Nova Aliança com capuz em cima do muro, 5 horas da manhã. Nós não fomos matérias policiais, nós estamos aqui na matéria assistencial. Uma boa noite a todos, estamos alegres. Quero agradecer as manifestações que recebi de todos os lados, né? Inclusive o deputado Antônio Carlos Arantes, que eu mando um abraço, colocou a assessoria jurídica do seu gabinete à nossa disposição, porque conhece o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, estamos à disposição. Mais à frente nós vamos protocolar um pedido nessa casa e os senhores edis saberá qual é o objetivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa reunião, matéria do Executivo, distribuição, projeto de lei número 015, de 9 de março de 2015, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, criando elemento de despesa na dotação orçamentária específica e da outras providências. Projeto de lei número 016, de 9 de março de 2015, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, criação de atividade e criação de elementos de despesa na dotação orçamentária especificada e da outras providências. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 131, de 11 de dezembro de 2014, autoriza o Executivo Municipal a doar posse de propriedade de terreno, localizado no Distrito Industrial Eduardo Abdo, na BR-494, quilômetro 97, no município de Oliveira e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, semana que vem, volta. Opa, com a palavra, vereador Francisco. Senhor presidente, eu gostaria de fazer verbalmente uma emenda, como não teve tempo, chegou em nossa casa aqui uma relação do proprietário.
Eu gostaria de fazer uma emenda nesse projeto. Perfeitamente, vereador. O projeto está em primeira discussão, vai ter tempo. Não, na hora que for para a segunda discussão, eu não posso fazer emenda. Ah, sim. Perfeitamente. Assessor jurídico, por gentileza. Senhor presidente, então eu gostaria de fazer o seguinte, porque esse terreno, eu acho, para a finalidade que vai ser esse terreno, eu acho ele muito grande. Então, eu gostaria de fazer uma emenda que fosse 50% do terreno, porque esse terreno pode ser beneficiado em outras empresas. Trata não sou contra nada, eu acho que o tamanho, acho muito grande para a finalidade que vai ser executado esse projeto. Presidente, pela ordem. Assessor jurídico, por gentileza. Presidente, tendo em vista o vereador ter a intenção de fazer uma emenda, ela pode ser feita verbalmente ou com a secretaria protocolar, ou paralisa a reunião para se confeccionar a emenda, ou o presidente poderia tramitar o projeto novamente semana que vem, em primeira discussão, com a emenda do vereador. Até eu gostaria, fica a critério da mesa diretora. Feito uma reunião 5 minutos de bancada. Pela ordem, esse vereador também gostaria de fazer algumas emendas. O senhor João Augusto apresentou uma carta de intenção, que as ideias da carta de intenção tivessem dentro do projeto. Eu não sabia que ele ia tramitar hoje, então... Perfeitamente. Então, havendo entendimento dos senhores vereadores em formular emendas ao projeto, nós vamos voltar esse projeto a semana que vem em primeira discussão, para que haja tempo de uma semana que os senhores vereadores possam formular as emendas e assim a gente colocar o projeto novamente em primeira discussão. É de entendimento dos senhores vereadores? Correto. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 004, de 23 de fevereiro de 2015, altera a redação do parágrafo único do artigo 64 e do parágrafo 2º do artigo 65, todos da lei complementar número 12, de 16 de março de 94, e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Joffre Terra. Na distribuição aí, esse projeto 16 aí, não teria que... Distribuição, nós falamos aí do projeto de lei número 15, que ficou para a semana que vem, né? Depois, seguido, seria o projeto de lei 16, né? Não, vereador, ele já distribuiu. Já. O que ficou para a semana que vem é o 131. É o de 131 e nós estamos agora na segunda discussão do projeto de lei 004. Então tá. Em discussão, projeto de lei 004. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei em segunda discussão, projeto de lei número 010, de 23 de fevereiro de 2015, revoga a lei 3.297, de 2 de março de 2014, e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Matéria do Legislativo. Distribuição. Senhores vereadores, tem uma emenda ao projeto de lei número 14. Não, tem uma emenda da resolução número 1. Projeto de resolução número 01. Ela encontra aqui em distribuição. Então, nós precisaríamos estar analisando essa emenda para depois a gente chegar no projeto de resolução número 001. A emenda está aqui em distribuição. Como o projeto é em uma única discussão, então nós precisaríamos estar trabalhando, estar discutindo e votando a emenda, para depois a gente... Gostaria de ouvir o plenário. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilmar. Senhor presidente, a emenda é o artigo 154, é só para ajudar a mesa, senhor presidente. A emenda ao projeto. Artigo 154, ele é bem claro. No decorrer da primeira discussão, poderão ser apresentadas emendas, subemendas e substitutivos, né?
Encerrada a discussão após a apreciação de emendas, está vendo? A emenda é discutida primeiro, segundo o artigo 154, parágrafo 2º. Então, é uma emenda ao projeto. Então, discute primeiro a emenda e depois discute o projeto. Se aprovar a emenda, aí discute o projeto emendado. Sim. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Sirlei. Como que chegou a emenda, então esse vereador gostaria de pedir vista no projeto juntamente com a emenda. Certo, senhor presidente. O vereador está com razão. Concedido vista ao vereador Sirlei Clécio da Silveira. Democracia, isso é isso, presidente. Distribuição. Projeto de lei número 14, de 13 de março de 2015, institui o Dia do Vendedor no município de Oliveira. Projeto de lei número 15, de 13 de março de 2015, dispõe sobre o livre acesso de militar no transporte coletivo urbano de Oliveira. Projeto em primeira discussão. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei número 09, de 20 de fevereiro de 2015, institui o Dia do Pintor e dá outras providências. Em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Ananias. Obrigado, presidente. Esse dia também, presidente, aqui institui o Dia do Pintor e dá outras providências. A criação desse projeto é para dar também um dia comemorativo, o Dia do Pintor em Oliveira, que pode ser considerado também um passo importante no sentido de promover a igualdade entre todas as classes profissionais que têm dias específicos no calendário anual para serem lembradas. Portanto, acredito que essa classe precisa ser mais valorizada em nosso município. O dia 18 de outubro é a data que a Igreja Católica celebra o dia de São Lucas, que foi o criador da pintura e promoveu essa pintura. Então, que nesse sentido, todos pinturas de grafite, pintor automobilismo, de parede, de quadro, esteja enquadrado nesse dia 18. Obrigado, presidente. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 13, de 27 de fevereiro de 2015, autoriza a divulgação de advertência quanto à exploração sexual e maus tratos de crianças e adolescentes e torna obrigatória a publicação em jornais locais públicos e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação, os requerimentos com o secretário. Requerimento número 79, de 12 de março de 2015, do vereador Geraldo Nicásio Júnior. Anteprojeto número 2, de 12 de março de 2015, dispõe sobre a criação do programa Adote uma Guarita e dá outras providências. Em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Nicásio. Já disse a tribuna, mas gostaria só de salientar que o Executivo olhasse esse anteprojeto com bons olhos, para dar um conforto maior, como já disse o vereador Antônio Ananias, já foi pedido dessa casa, já foi solicitado, a empresa já se pôs à disposição, mas não saiu nenhuma nesses 2 anos. Então, que o Executivo possa pôr em prática para construir umas guaritas para o nosso povo de Oliveira. Infelizmente, em frente à rodoviária velha, o pessoal fica em pé e vários outros lugares. Permite, vereador? Com a palavra, vereador Antônio Ananias. Obrigado, presidente. Como disse Vossa Excelência, falta de reconciliar e de ajuda, a empresa já se pôs. Agora está dependendo do nosso município, do Executivo, disponibilizar mão de obra. Isso aí já é um grande passo, porque o material é que é o caro. E muita gente fica debaixo de chuva e sol, à mercê do tempo, sem condição nenhuma, e pessoas com problema de pele, com deficiência, não tem um local adequado para
ficar ali esperando o ônibus. Fala, vereador Sirlei. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Geraldo Nicásio pela propositura da indicação. A gente vê nos outros municípios, Belo Horizonte, nos municípios, a prefeitura sempre procura fazer parceria com as empresas a troco das publicidades que é colocado nas guaritas. É um projeto que, se bem articulado pela prefeitura, não traz custo nenhum para Oliveira e traz um grande conforto aos usuários. Então, o vereador está de parabéns ao proposto pelo Executivo e que o Executivo abraça essa ideia, porque quem ganha é todo cidadão oliveirense. Obrigado. Senhor presidente. Palavra, vereador Gilmar. O vereador Junta, senhor presidente, e os demais vereadores, procede o pedido. Essa semana eu fui procurado por inúmeras pessoas, aquela rua de cima do quartel, ali também não tem um ponto de uma cobertura, um abrigo. Pessoa idosa tem que atravessar a rua para sentar no banquinho do vizinho. Então, senhor presidente, nada mais justo que esse pedido. Palavra, presidente. Fala, vereador João Batista. Queria dar os parabéns ao vereador Geraldo pelas proposições. Eu, junto com o vereador Joffre e o Antônio Aninha, já tinha feito requerimento nesse sentido, a respeito do Guazinha Avenida Miguel Rezende. Tem vários pontos que não tem uma guarita. O pessoal no sol sacrificando, porque se não ficar no ponto, perde o ônibus e tem que pagar a passar. Então, você está de parabéns. E tomara que a prefeitura, junto com as empresas, tome uma iniciativa e que faça essa guarita, que o cidadão merece um respeito maior. Palavra, senhor presidente. Para o vereador Lucas Abdo. Gostaria também de parabenizar o vereador Geraldo Nicásio Júnior. Excelente proposição, não traz custos para o executivo e traz grandes benefícios. No momento de crise é preciso inovar. Essa palavra deve fazer parte das boas administrações. Parabéns, vereador Geraldo Nicásio. Excelente proposição, irá ajudar a Oliveira. Como sempre, o senhor destacando nesses quesitos. Parabéns. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 80, de 12 de março de 2015, do vereador Geraldo Nicásio Júnior. Anteprojeto número 1, de 11 de março de 2015, dispõe sobre limpeza urbana, seu serviço e o manejo de resíduos sólidos urbanos no município da outras providências. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 81, de 12 de março de 2015, do vereador Antônio Ananias de Souza, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, possa providenciar a captação de rede pluvial na rua José Abdo, próxima à oficina do Roma, até o qual, na Avenida Maracanã. Palavra, presidente. Palavra, vereador Lucas Abdo. Vereador Antônio Anis, eu gostaria de assinar, juntamente com o senhor assim me permitir, fazer uma pequena correção, é rua José Eduardo Abdo, inclusive a rua que leva o nome do meu avô, e que traz um sério transtorno para os moradores, principalmente para a dona Darcy, que a água entra dentro da casa dela, faz verdadeiros estragos. A situação não é recente, tem muito tempo que a administração tem esquecido aquele trecho. Os moradores propõem algumas alternativas, como, por exemplo, canalizar a água para o córrego Maracanã, ao invés de colocar naquele córrego, mandar a água para o córrego pequeno ali na rua, que passa por trás da rua Azul e Laranjo. Enfim, as casas estão sendo danificadas, está sendo feita uma situação problemática ali, e por enquanto está tendo omissão dos órgãos da Prefeitura Municipal. Eu cheguei a conversar com o vice-prefeito, que gostaria até que o senhor me acompanhasse, que a gente pudesse acompanhar, levá-lo até o local, mostrar para ele a situação, porque fora de brincadeira, no dia que chove, eu preocupo com muita coisa, mas duas questões em especial. Os moradores da rua José Eduardo Abdo e os moradores da famosa Rua da Preguiça, Rua Francisco Barreto, que tem as casas atingidas por água ali no seu fundo. Muito obrigado. Palavra, vereador Antônio Ananias. Obrigado. Será um prazer que a família de Vossa Excelência dali. Ali tem dois fatores
que causa aquele problema. Uma é a rede pluvial de maneira ligada no corguinho de lá. O que é? Em vez dele dar saída, ele transborda, joga água, dando vazão tudo para a rua. E o segundo fator é a mureta que construiu. Quando a mureta estava quebrada, a água ia toda embora, não tinha barragem. Como fez a mureta, eu tinha cantado essa pedra e pedido que pusesse uma maneira com diâmetro maior para captar a água ali. Eles não fizeram isso. O que é? Então tem que ligar uma rede pluvial com a espessura maior da manilha de captação de água, isolar aquela manilha que joga o sentido contrário e jogar diretamente da oficina do Roma, ali um pouco perto da igreja, já te resolve o problema daquele transtorno que tem ali. É só chover com intensidade maior, ali da inundação nas oficinas e algumas casas, e alguns moradores já se falaram até mudar daquele local, devido à situação, quando vem chuva com intensidade maior, ele já preocupa que vai perder alguma coisa e não pode nem sair de casa, ou então chegar com a quantidade de água. Será um prazer com Vossa Excelência sendo comigo. Vereador Rosimar. Obrigado, presidente. Queria também pedir o vereador para assinar com ele esse requerimento, que foi procurado pelo Ortim e mais outros moradores. E eu vim na casa para fazer o requerimento, cheguei aqui e vi que o senhor já tinha feito. Parabéns. Vamos fortalecer. Ali, senhor presidente, é uma coisa antiga, de outros carnavais, porque construíram em cima do corguinho ali e botaram duas manias. Ela não comporta a água. Infelizmente, virou um canal, para quem não conhece, pode ir lá conhecer, e ele se fecha. Então, o que acontece? A água vem em grande quantidade, para e represa. Onde é que a obra ali, na gestão passada, eu me lembro que eu trabalhava na área de habitação, então a gente socorria muito ali na época de chuva, e foi feito um estudo, mas não foi feita a obra. E assim entrou o novo prefeito também, e até hoje não foi feita. É uma obra que tinha que ser executada. É uma obra cara, na verdade, mas é uma obra de grande valia. Pelo que vai fazer, ela se torna barata, porque aquilo ali pode acontecer o pior ainda. E os vereadores já falaram, e é certo, é mudando também de princípio para o próprio Maracanã lá. Talvez possa ajudar, talvez, mas lá é mais baixo, talvez possa acontecer de voltar também. Se não der vazão nele, quando chove, vereador Lucas, você disse que preocupa com ali. A gente preocupa com ali, preocupa com lá embaixo, perto da Macafé também, do JB, dizendo assim que todo mundo conhece. O corguinho ali também está se transformando um corguinho de perigo há muitos anos. Eu já carreguei crianças petitinhas lá no colo, eu carreguei para dentro do meu carro, da minha Kombi, fogão, colchão, só correndo famílias ali, época de grande chuva. É porque tem chovido pouco, e mesmo assim já tem inundado casa lá também. Nós temos vários pontos aqui na cidade, não são muitos não, que correm sério risco por construções em cima dos córregos, de erro do passado, senhor presidente. E que fica difícil para os executivos que entram resolver realmente. Às vezes não há acordo com as empresas, não há acordo porque não afeta eles tanto, porque senão modificaria e faria o serviço que deve ser feito. Eu lamento esses acontecimentos em Oliveira. Senhor presidente. Palavra, vereador Geraldo Atos. Senhor presidente, novos colegas, vereador Antônio Ananias, se você me permitisse, gostaria de assinar com Vossa Excelência, porque também foi procurado por alguns moradores, entre eles o senhor Washington, que a gente indo até lá, ele mostrou a altura que a água foi na última segunda-feira. É um problema quando todos nós estamos alegres com a chuva, eles estão preocupados e ficam até tristes com essas pancadas de chuva tão pesada e o transtorno é grande. Então, vamos unir força, está atravessando um momento difícil o município, mas a gente há de achar um caminho. Você tem razão, viu, Osmar? Há de achar um caminho. Então, eu acho que essa Câmara pode contribuir, sim, e vamos aprovar esse requerimento, que será muito importante para aquela região. Beleza. Vereador Francisco. Eu gostaria de parabenizar o vereador Antônio Ananias,
Mas diz isso, vereador, não é a solução ainda. É um paliativo. Enquanto não fizer uma galeria naquela ali, azul e laranja ali, para desafogar, não resolve o problema. Vai continuar do mesmo jeito. Ali, enquanto não fizer uma galeria, não resolve aquele problema. Infelizmente, não resolve. Mas é válido. Parabéns. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 82, de 12 de março de 2015, vereador Guilherme Jovem Rezende. Para que o Poder Executivo possa avaliar a possibilidade, bem como fazer contato com a Polícia Militar para estudar alternativas de adequar o cômodo que encontra-se na Praça Professor Pinheiro Campo, sendo hoje destinado como Academia Popular, possa vir a servir também como base de apoio à Polícia Militar. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimentos verbais, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Leonardo. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de aplauso a uma servidora municipal. Morro do Ferro, durante toda a história, nunca pôde contar com o serviço de emissão de nota fiscal de produtor rural e de acertos de cartões do IMAS, inclusive vacinação de brucelose e aftosa. E, infelizmente, felizmente esse serviço foi implantado e agora esse serviço foi cortado pela atual administração com o argumento de retenção de despesa. Essa funcionária recebeu uma pequena ajuda de custo, mas facilitou a vida de inúmeras e inúmeras pessoas. E essa funcionária procurou o prefeito em exercício, Salatiel Alvim Lobato, e se propôs a fazer esse serviço de forma gratuita para não deixar a comunidade de Morro do Ferro e a zona rural adjacente na mão. A gente espera que a prefeitura, o mais rápido possível, possa reverter esse quadro, ela precisa desse dinheirinho, mas, inclusive, fazer até um apelo a essa Câmara Municipal. De uma forma de cidadania, a demonstração dessa cidadã de uma forma tão positiva, que eu acho que o voto, se Vossa Excelência permitir, consultar o senhor Zedis, deveria ser da Câmara Municipal de Oliveira. Por gentileza, o nome da servidora? Josiane Natália Santos. Em discussão, com a palavra, vereador Cirlei. Senhor presidente, eu gostaria de fazer das palavras do Leonardo, das minhas também. Essa servidora, ela foi treinada conosco lá no IMA. Em pouco mais de 2 horas, ela aprendeu todo o serviço do IMA e tem prestado um grande serviço para o Instituto Mineiro de Agropecuária. E Morro do Ferro, por que pareça, tem uma arrecadação maior até do que os outros municípios nossos, como Santiago e São Francisco de Paula. Então, ela tem prestado um grande serviço e o vereador Leonardo está de parabéns pela proposição e, se for possível ser de toda a casa, esse vereador também concorda. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Geraldo Atos. Senhor presidente, muito bem lembrado, Leonardo, meu colega, pelo nome da Josiane. Realmente foi uma conquista muito grande que o Morro do Ferro conseguiu. Eu fiquei muito surpreso quando o vereador Cirlei, como funcionário do INE, passou os dados que o Morro do Ferro arrecada mais que São Francisco e passar tempo juntos. E a Josiane, por esse motivo da prefeitura com intenção de gasto, ela se propôs continuar até que a prefeitura não parar esse trabalho. Então, merecido, se pudesse ser toda a Câmara, eu teria um prazer de assinar a Vossa Excelência, muito bem lembrado. Senhores vereadores, é de um entendimento de ser de toda a Casa Legislativa? Perfeitamente, toda a Casa Legislativa. Votação nominal. Antônio Analise de Souza. Favorável. Francisco Ribeiro Filho. Favorável. Geraldo Atos de Barro. Favorável. Geraldo de Castro Júnior. Favorável. Gilmar Sebastião Crânio. Guilherme Jovem Rezende Terra. Meu voto é sim. João Batista Ribeiro. Favorável. Leonardo Anelio Leão. Favorável. Lucas Zaro. Favorável.
Rosmar Eustáquio Rodrigues. Eu voto sim. Cirlei Clécio da Silveira. Sim. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, presidente. Palavra vereador Lucas Abner. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de aplauso para o time campeão do segundo torneio de verão, equipe Milionários. Peço juntamente com o vereador Leonardo Leão. Em discussão? Permite? Palavra vereador Francisco. Eu gostaria de pedir ao vereador Lucas Abdo que assinasse junto, que essa era a minha intenção também. Obrigado. Em discussão? Votação nominal. Tonani de Souza. Favorável. Francisco Ribeiro Filho. Favorável. Geraldo Duarte de Barro. Favorável. Geraldo Cássio Júnior. Favorável. Gilmar Sebastião Crânio. Guilherme Jovem de Rezende. Meu voto é sim. João Batista Ribeiro. Favorável. Leonardo Leão. Favorável. Lucas Abdo. Favorável. Rosmar Eustáquio Rodrigues. Voto sim. Cirlei Clécio da Silveira. Sim. Mais algum requerimento, senhores vereadores? Deixa o vereador Lucas terminar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais uma vez que a Comissão de Trânsito tome uma medida com relação à rua Olegário Reis Pinto, nas proximidades do bairro do Preguinho. Nos finais de semana, é intolerável o que acontece lá. Estacionamento dos dois lados, carro vindo nos dois sentidos, moto passando pelos meios, movimento no bar. As pessoas, às vezes, se excedem um pouco na bebida, acabam atravessando, enfim. Então, um trecho muito perigoso. Já fiz um requerimento mais de uma vez, solicitando a mesma coisa. Peço a toda a Casa Legislativa que assine juntamente com a gente e farei pessoalmente, procurarei a Secretaria da Casa para fazer o justificativo e pedir que essa medida seja tomada o mais rápido possível, para que evite transtornos maiores aí naquela proximidade. Então, para entender melhor, vereador, o senhor já fez o requerimento e não teve resposta? Ano passado e retrasado, a primeira vez nesse ano. Perfeitamente. Em discussão? Permite? Palavra vereador Francisco. Gostaria de parabenizar o vereador Lucas Abdo e dizer que, realmente, Lu, ali quando estaciona carro de um lado e outro, o pessoal acha que vai passar só carro pequeno. E pessoas que vai passar, às vezes, com caminhão, ou até um ônibus, que faz às vezes a croma, então, passa a maior dificuldade dos motoristas. Realmente tem hora que passa tirando tinta nos carros. E depois o culpado é o próprio motorista que passou ali. Não vê que o culpado são aqueles que pararam de um lado e o outro, quase que impedindo o trânsito. Parabéns. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Geraldo Atos. Senhor presidente, vereador Lucas, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que redigisse esse requerimento, que se pudesse chegar amanhã na Comissão de Trânsito, que amanhã temos reuniões, nós podemos deliberar ele amanhã mesmo, que realmente lá precisa de se tomar essas medidas. Ok. Em discussão? Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, vereador Antônio Ananias. Obrigado. Eu gostaria também, presidente, como eu já tinha dito na tribuna, o requerimento para que a Comissão de Trânsito, igual falou, que chegue amanhã também lá, para que disponibilize uma pessoa para que faça acompanhamento dos pontos da aviação Oliveira e também para a Secretaria de Obras, para que ponha um pedreiro, acompanhar para a instalação dessas placas, que já estão à disposição, para que não perca essas placas. Porque o difícil era arrumar o material. Agora tem as placas, precisa de mão de obra e alguém da comissão para localizar os locais onde vai colocar as placas. Então que esse requerimento chegue também a tempo para que possa já colocar as placas, para que não venha ter confusão mais nos locais. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, vereador Cirlei. Tem mais um, presidente. Obrigado. O outro é para que a Secretaria de Obras possa estar raspando areia e barro na Alameda das Aleias, bairro próximo à entrada da rede ferroviária, porque
porque ali está quase causando um acidente, porque tanto faz quem desce ao contrário e de outra vice-versa, fez uma areia com terra e não tiraram lá, então está atrapalhando as entradas das casas e pondo em risco os veículos ali traseiros. Em discussão? Permita-me. Palavra, vereador Francisco. Eu gostaria de comunicar ao vereador Antônio Ananis, a excelência está coberta de razão, mas já foi a parte de baixo onde joga perto da fábrica de bala, onde sai a água que já foi limpado e talvez nos próximos dias ele limpará. Eu acredito que amanhã ou depois está limpando a parte de cima também. Porque a parte de cima que é o principal, que lá é onde o carro desce com alta velocidade, e até hoje, na hora que eu passei para cá para confirmar, que eu já tinha pedido verbalmente, mas até hoje não tinha limpado, que lá que é o problema. Tá areia e terra pondo em risco os veículos que ali passam. Eles me reclamaram e o João do Dolores, que mora na parte de baixo, lá já foi lá foi o pensamento, arrumou, e ele falou que ficou até, por sinal, muito bom, mas a parte de cima, talvez amanhã ou depois está limpando. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vereador Cirlei Clécio da Silveira. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de aplauso para a família Sambu, acho que é isso mesmo como pronuncia, pelo ter criado o projeto PROAR. Né, foi uma matéria até do jornal Gazeta de Minas dessa semana. Essa família está se mobilizando para a colocação de árvores em diversas ruas do nosso município. E a gente fica feliz quando a comunidade procura auxiliar o município, procura ajudando o município. Eu acho que é merecedor de um voto de aplauso para que esse exemplo seja seguido por demais pessoas e moradores da nossa comunidade. Em discussão? Votação nominal. Antônio Ananis de Souza. Favorável. Francisco Zé Ribeiro Filho, favorável. Geraldo Atos Barro. Favorável. Geraldo Nicasso Júnior. Favorável. Tomar Sebastião Cândido. Sim. Cleber Jofre Rezende. Queria parabenizar o colega por essa indicação, realmente merecido. Família realmente que vem realmente fazendo muito pelo nosso município. Meu voto é sim. João Batista Ribeiro. Favorável. Leonardo Anelisa. Favorável. Lucas Zap. O vereador Cirlei, a gente fica satisfeito com iniciativas desse tipo. Temos uma lei promulgada que incentiva o plantio de árvores no município de Oliveira, que concede até desconto no IPTU. Infelizmente, a administração ainda não atinou para a importância da plantação, da arborização da cidade, mas a gente tem que parabenizar pessoas que, por livre iniciativa, fazem atos desse tipo. Favorável. Rosimar Saco Rodrigues. Meu voto é sim. Cirlei Clécio da Silveira. Sim. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, eu também quero propor um voto de aplauso. O vereador Geraldo Nicásio. Presidente, mesa diretora, nobres pares, Edis. Presidente, eu gostaria de fazer alguns requerimentos também. O primeiro, no sentido da troca da lâmpada do poste na Amazonas, esquina com Dona Belinha. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. O segundo, presidente, eu gostaria de fazer um pedido de informação à empresa que presta a varreção na cidade, de quantos varredores tem hoje na ativa e quantos que reza no contrato e quais as áreas a serem varridas. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. E o final, presidente, eu gostaria de propor um voto de aplauso ao senhor Ramon, que hoje administra o hospital. Então, eu gostaria de propor um voto de aplauso a ele, pelo seu belo serviço prestado àquela instituição à frente, que hoje a gente, graças a Deus, eu rendo meus parabéns a ele pela sua competência. Hoje ele está mandando bem, como se diz. É só, presidente. Em discussão? Parabéns, vereador. Merecido. Ramon tem
desenvolvido um excelente trabalho à frente do Hospital São Judas Tadeu. Votação nominal. Antônio Ananias de Souza. Francisco Ribeiro Filho, favorável. Geraldo Duarte de Barro. Favorável. Geraldo Castro Júnior. Favorável. Gilmar Sebastião Cândido. Voto sim. Guilherme Jovem Rezende. Meu voto é sim. João Batista Ribeiro. Leonardo Ananias Leão. Parabéns, vereador. Favorável. Lucas Zabo. Favorável. Osmar Eustáquio Rodrigues. Favorável. Cirlei Clésia da Silveira. Sim. Aprovado por unanimidade dos presentes. Gostaria de fazer um pedido de voto de aplauso ao João Belo. Está presente conosco aqui. João Belo, locutor da Rádio Sociedade, entrosado na comunidade de Oliveira, seu jeito simples de ser, amigo, parceiro. Acompanho nas redes sociais, posto as coisas com muita propriedade, com humildade nas palavras, um jeito sério de ser. Cativou Oliveira. É merecedor desse voto de aplauso, eu acho muito pouco, pelo que o senhor representa a nossa comunidade. E que o senhor estenda a toda a sua família esse pequeno reconhecimento desse vereador, mas o senhor é merecedor rendemos ao senhor todos os nossos elogios, presente aqui na Câmara Legislativa como um cidadão, acompanha os trabalhos do Legislativo, manifesta de forma coesa, de forma tranquila, sem em nenhum momento entrar em debates que possam ofender ou denegrir a imagem de quem quer que seja. Eu rendo ao senhor, João Belo, e à sua família, esse voto pequeno e singelo, voto de aplauso. Leve o nosso abraço e o nosso carinho. Em discussão, só para complementar, só está faltando voltar à rádio, fazer um programa noturno, porque está fazendo falta para nós aí. Votação nominal. Antônio Ananias de Souza. Quero parabenizar o vereador Vinícius, que é merecedor, e esse dia eu já tinha cobrado, o Juninho lembrou, que está faltando a sua volta à rádio nas noites, daquelas músicas que mexem com os corações daquelas pessoas ali no rádio. Então está faltando a sua presença na rádio. Merecedor, favorável. Francisco Ribeiro Filho, favorável. Geraldo Duarte de Barro. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Eu voto favorável ao meu amigo João Belo, para esse voto, merecedor. Meu colega de escola, sentávamos na mesma carteira. É uma alegria muito grande, João Belo. Hoje, nunca que a gente imaginaria que eu estaria um dia aqui votando um voto de aplauso a você. E você merece, meu grande amigo. E estenda a sua família. Nascido no corredor, nunca negou suas origens, no distrito de Morfel. Favorável, senhor presidente. Geraldo Castro Júnior. Também gostaria de justificar meu voto. De longa data, ele presidindo o Benfica Futebol Clube, temos uma amizade muito grande, com muito prazer, com muita honra, uma família sensata, uma família digna. Meu voto é sim. Gilmar Sebastião Cândido. Senhor presidente, o vereador Vinícius de parabéns, é um voto de aplauso merecedor, é o João Belo, defensor número 1 do meio ambiente, e tem uma rede social, que é uma página na rede social, que tem muito crédito, muita credibilidade. Muito obrigado. Meu voto é sim. Guilherme Jovem Rezende. Presidente, eu também queria justificar meu voto, que o João Belo é um locutor que usa o microfone realmente para comunicação. Uma pessoa muito equilibrada, nunca vi e tive notícia dele ofender ninguém, né? Então são pessoas realmente diferenciadas na nossa sociedade, porque muitas vezes aquele que usa da palavra sem medir, né, muitas vezes fala coisas que não deve e ofende
pessoas que às vezes não mereçam. E ele também, falando em família, realmente é uma família maravilhosa. Tem a Neide, sua irmã, né, que é a nossa amiga, casada com o Paulinho, né, que a gente tem muito relacionamento. Então, parabéns e meu voto é sim, uma boa noite. João Batista Ribeiro. Queria justificar meu voto, dar os parabéns. Eu já propus um voto de aplauso ao João Belo e, com certeza, votaria tranquilamente, ademais, que sempre que dá, que é uma pessoa que hoje considero como meu amigo, tive o prazer, tem pouco tempo que eu a conheço e acompanho de perto, pode ter certeza, foi um voto merecido, parabéns, e meu voto é sim. Leonardo Ananizião. Gostaria de justificar meu voto, presidente, dizendo ao João Belo que o meu voto é o reconhecimento da sua vida, da sua história familiar, e com muito orgulho que eu voto favorável. Lucas Zago. Senhor presidente, parabéns pela proposição. O João Belo é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, merece o nosso voto de aplauso, participa das reuniões constantemente, e se todos os munícipes participassem da reunião como o senhor, a política estaria melhor. E se todos que opinassem com a sua seriedade, com a sua tranquilidade, num sentido de apenas colaborar e não de denegrir e não de prejudicar, sem sombra de dúvidas, o mundo seria melhor, mais pacífico, mais produtivo. Meus parabéns de coração, João Belo. Voto sim. Rosimar Eustáquio Rodrigues. Presidente democrático, mais uma vez, parabéns. Sempre acertando, com humildade. Dá um voto de aplauso para o João Belo. Merecia, como diz o vereador Lucas aí, quando foi se dar aí um voto de aplauso, não, o Gilmar falou, não, merecia era um título. E é verdade. João Belo é um homem também democrático e humilde. Um homem que tem a sabedoria de Deus no coração, é amigo da gente, traz recordações com suas fotos, seus dizeres, suas mensagens. Isso é ser um ser humano que quer ser mesmo bom. Parabéns, João Belo. Que Deus abençoe sua família, sua irmã que trabalha comigo lá, de suma humildade, como é Vossa Excelência. A Neide é sua cópia, pessoa maravilhosa, um ser humano tranquilo, um ser humano de coração humilde. Eu voto sim. Senhor Lei Clésia da Silveira. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto também, parabenizar o João Belo, inclusive é o segundo voto nessa legislatura, então prova que ele é mais do que merecedor do voto de aplauso dessa casa. Eu conheço ele há pouco tempo, mas já ouvi há mais tempo pela Rádio Sociedade. De fato, como o vereador mencionou, ele merece voltar o quanto mais rápido às ondas do rádio, para que a gente possa possa ouvir o seu programa. Então, é muito, muito merecedor este voto de aplauso. Meu voto é sim. Vinícius dos Santos. Senhor presidente, eu sentei nessa cadeira justamente para votar. Eu queria votar, faço questão de votar, meu amigo João Belo. Inclusive, amanhã estarei fazendo um ofício do meu gabinete ao diretor da Rádio Sociedade, se os vereadores assim permitir, colocaria o nome de todas Vossa Excelência, solicitando a volta de João Belo aos microfones da Rádio Sociedade. Quantas e quantas vezes, durante a noite, eu fiz contato com a rádio solicitando uma música, até para conversar um pouco com meu amigo João Belo. Parabéns, João Belo. Você é merecedor não só desse voto de aplauso, mas é um reconhecimento dessa Casa Legislativa, a sua pessoa, a sua humildade, as suas postagens nas redes sociais já demonstram o seu caráter, que não é de agredir as pessoas, denegrir a imagem de ninguém, sempre com serenidade, com polidez, que esse é o seu foco. Por isso, daí o nome Oliveira em Foco. Você tem foco. Parabéns. Eu voto sim. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, grande expediente. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Cirlei Clécio da Silveira. Senhor presidente, o vereador Gilmar cita o nome da tribuna da Câmara, dizendo que esse vereador se equivoca quando pede o auxílio de alguém da contabilidade. Eu tenho minha opinião, eu não pedi para contratar, pedi foi o auxílio da contabilidade dessa casa à comissão
de Finanças e Orçamento, para ajudar a gente a entender um pouco das contabilidades. E são muitos dados. De fato, um balancete não mostra nada, porque a gente entra no site do Tribunal de Contas, é uma coisa, você entra no site da Prefeitura, é outro, você entra no site do Governo Federal, é outros dados. Então, a gente precisa, para ter responsabilidade no que está analisando, ter um apoio técnico. Até agradeço, Vossa Excelência disponibilizou. Esse vereador já está coletando vários dados, algumas dúvidas, depois eu quero passar para o pessoal da casa para poder auxiliar esse vereador com relação às finanças. Então, esse vereador quer desempenhar bem o seu papel e, se tem dúvidas, quero sim o apoio da parte técnica e contábil da casa para poder nos auxiliar. Quando fala do matador, senhor presidente, esse vereador fez o pedido de informação a essa casa. Então, foi respondido pelo veterinário do Executivo. Há uma dúvida com relação ao curral. Então, foi isso que a gente passou à mesa da casa, a documentação chegou toda à casa. Esse vereador não está aqui para defender a administração A ou B ou C, que é a questão dos fatos. Por isso que encaminhou para a parte jurídica, porque fica uma dúvida. Se o que estava lá dentro da questão poderia fazer parte do leilão ou se teria que estar especificado. Então, essas questões têm que ser esclarecidas pela parte jurídica. E analisando a lei que autorizou a venda do matador, na minha visão, ela é um pouco... foi incompleto o seu artigo 4. Ela fala que a quantia recebida pela venda do terreno descrito no artigo anterior, que deveria vender o matador pelo menos por R$144 mil, será utilizado para a implantação de PSFs rurais. Implantação, mas quantos PSFs? Na lei não fala. Podia ser 1, 2, não fala nada. E para a aquisição do terreno a ser dado em concessão do direito real de uso ao Clube do Cavalo. Também não especifica qual percentual seria para o terreno e nem qual percentual seria para a implantação dos PSF. Então, ficou um pouco aberta a lei, o que acaba gerando essas dúvidas, até na dificuldade de fiscalizar. Porque nós não sabemos se seria para implantar novos PSF, se era para reformar os que já existiam, os que já, na época, então ficou um pouco complicado. Mas pode ser até uma questão a ser levantada nessa questão de informação. Então, esse vereador analisa dessa forma. O pedido de informação a gente agradece ao médico veterinário, veio todo completo, inclusive com a lei, memorial descritivo, está tudo aqui na mão aqui na nossa mão, acho que a casa tem a cópia aqui, se precisar está aqui. E fica essa questão do curral, porque essa questão é polêmica. Vários açougueiros têm perguntado o que aconteceu com aquele curral de trilho que tinha. Cada um fala uma coisa e, na verdade, a gente sabe que o município hoje está fazendo falta a necessidade desse curral. Então, essas as considerações que a gente faz. Queria, assim que a assessoria jurídica puder analisar, e aí esclarecer para o plenário dessa casa qual que é a opinião da assessoria jurídica. E aí, o que a mesa diretora pensa também, assim que a assessoria jurídica deu seu parecer. Obrigado, presidente. Eu gostaria de, antes de passar para o próximo orador, vereador Geraldo Nicásio, esclarecer o vereador João Batista Ribeiro. Vossa Excelência fez um pedido para que estivesse presente nessa reunião o capitão Afonso, comandante da 59ª Companhia da Polícia Militar. O ofício foi a ele encaminhado, o convite de Vossa Excelência, e ele está no período de transição de comando, não pôde estar presente, mas se propôs a voltar, ele passará o comando da 59ª, mas voltará aqui para responder os questionamentos da Casa Legislativa e até o posicionamento de Vossa Excelência. Ele até enviou uma correspondência, e justamente nesse sentido, e que estará à disposição de Vossa Excelência para todos os esclarecimentos necessários quanto ao policiamento no bairro São Sebastião, inclusive com estatísticas criminais, etc. Se proporá, está elaborando um estudo e voltará a essa casa para atendimento da solicitação de Vossa Excelência. Planejamos tudo para ele estar aqui hoje, mas infelizmente por motivo de força maior, não pôde estar presente. Palavra, vereador João Batista. Obrigado pela informação. Eu fiquei sabendo no meio de comunicação que ele está de saída mesmo, acho que está transferindo palavras, mudando o comando.
mas o próximo que assumir, com certeza, deve ir na Câmara, dar algum esclarecimento e falar também da sua perspectiva da cidade de Oliveira, o que ele tem de planejamento para o nosso município, a respeito de segurança e alguns demais assuntos que eu puder alongar na casa. E muito obrigado, senhor, pela informação. O senhor tinha me falado, fiquei muito satisfeito, pelo menos respondeu o ofício. Lá vai embora, mas pelo menos deixou uma resposta. Obrigado, presidente. Okay. Pronto, presidente. O vereador Geraldo Nicasso pediu. Vereador Geraldo Nicasso. Ele passou por você. Não, era porque, como o assunto era de convocação, foi aprovado semana passada o requerimento para a secretária de Educação vir, eu acho que foi marcado para a próxima semana. Agora, a maioria dos secretários entregou os cargos, a gente não sabe como que vai proceder essa semana, mas se for mantida a secretária, a gente espera que possa vir dia 23, porque a gente tem muitas dúvidas com relação à área da educação. Uma parte, né? Pois não. Eu acho que deve continuar, sim, assim, planejando todas as segundas vir um secretário, porque está à disposição, mas a gente não sabe se vai sair ou se não vai sair. Se no momento de fazer o convite, convocação, ele estiver na pasta, que vem de esclarecimento. Muito bem lembrado, vereador. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque assim a gente vai tendo essa dinâmica de ouvir cada um. Perfeitamente. Até para esclarecimento, vereador Cirlei, hoje eu estive justamente em audiência com o prefeito Salatiel para verificar essa situação, porque tem alguns pedidos dessa casa, alguns pedidos que foram votados nessa casa, para convite ou convocação de secretários. E a imprensa noticiou que os secretários entregaram os seus cargos, colocaram os seus cargos à disposição. O prefeito me disse que, em reunião comigo hoje à tarde, que fará uma grande reforma administrativa no secretariado. Então, eu peço aos nobres edis que nós pudéssemos aguardar que para a próxima semana será feita essa reforma administrativa. E a gente convoca ou convida o secretário da pasta que se fizer presente. E caso os vereadores também não concordarem por, às vezes, trocou o secretário, a gente também faça um convite a quem esteve na pasta por esse período, para que venha essa casa e explique ao povo, porque tem a sua responsabilidade com esse período que passou gerindo a sua pasta. Então, não há de se furtar da sua responsabilidade. Com a palavra, vereador o Lucas Abdo Reis. Essa pilaça, vereador, nós vamos ter que dar um jeito, porque às vezes Vossa Excelência perde a palavra e o Geraldo Atos, a pilaça nos incomoda um pouco. Senhor presidente, gostaria de fazer como requerimento, mas farei como ofício do gabinete. A pedido de moradores do bairro Vale do Sol, eu estive acompanhando, os moradores estavam reclamando de buracos na rua constantemente. Procurei um empresário, um empreendedor do loteamento, que fez loteamento recentemente, e falei com ele da situação. Ele me disse a seguinte situação que eu pude comprovar. O asfalto é feito, o SAI chega para fazer ligação de água, corta o asfalto, não emenda naquele mesmo momento, vem a chuva, aumenta o buraco e acaba ficando aquela cratera na rua. Está acontecendo a mesma situação no bairro Jardim Panorâmico 2 e outros diversos bairros na cidade. É preciso que o SAI tenha mais responsabilidade na hora de fazer esses buracos. Se fez buraco, tem que tampar naquele mesmo momento para não deixar que o problema se agrave. É só isso a minha fala. Vereador Geraldo Nicásio Júnior. Presidente, mesa diretora, nobres pares edis. Gostaria de usar o grande expediente, como no primeiro expediente não deu para explanar um pouco a respeito das manifestações do dia 15, que foi ontem. Esse vereador também gostaria de fazer parte. Ontem, por um compromisso assumido na cidade de Itabirito com o prefeito de lá, onde conheci o Centro de Educação Ambiental e várias outras ideias que estou trazendo para nossa cidade, faço coro às pessoas que se colocaram a cara para bater no nosso Centro de Oliveira. Parabenizo todos e venho aqui dessa tribuna aqui onde que eu falo tribuna, esse plenário. Nós não podemos conviver com essa corrupção que anda no Brasil.
Uma presidenta que há 2 meses atrás fala uma coisa e chega hoje e acha que o povo que tem que pagar essa conta, que não iria mexer nos seguro-desemprego, direitos adquiridos dos trabalhadores que são constitucionais, preço da gasolina, crescimento do país, vir pôr a culpa na crise mundial é muito fácil. A gente tem contra essa corrupção. Você pega um patrimônio público nosso, que é a Petrobras, ações que valiam R$470, hoje vale 70 dólares, caiu a 30. $1 hoje bateu a sua maior alta desde 2003. E ainda dizer que não sabia, isso a gente, nosso coração não dá para entender. Então venho indignado fazer coro às palavras das pessoas na praça ontem. Teve uma pessoa da bandeira PT que indagou, falou, vocês estavam poucas pessoas na praça. E eu falei a ele, falei, um beija-flor vendo um incêndio na floresta, ia lá, enchia seu biquinho e jogava no incêndio. Mais uma viagem, jogava no incêndio. Os passarinhos, vão embora, gente. Vão embora, beija-flor, o que você está fazendo aí? Você não vai conseguir apagar esse fogo. Ele falou, não, eu só estou fazendo a minha parte. Então, que nós todos unamos contra essa corrupção que anda o Brasil. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.